A paz, irmãos. Meu nome é Samir Sater, eu tenho autismo e o tema da mensagem de hoje é testemunho sobre desânimo, né? No caso, eu vou estar trazendo aqui uma mensagem, né? Um devocional, né? E o que acontece? Depois disso, eu vou estar dando meu testemunho, né? A respeito de desânimo, que aconteceu uma coisa comigo esses dias e eu senti de Deus de compartilhar no meu canal. Na verdade, né, não é só um testemunho, tem mais outro testemunho aqui, né? Então, vamos aproveitar esse vídeo. Seguinte, né? Muitas vezes a gente pode se sentir um pouco desanimado ou cansado de manter uma rotina de oração, leitura da palavra e jejum, porque assim, é algo difícil, né? Todo dia tá orando, todo dia tá lendo a Bíblia e jejuando com frequência. É algo difícil de manter. E pode acontecer de vir o desânimo, né? Que acontece muito. Mas quando o desânimo vier, a gente tem que lembrar de voltar ao primeiro amor. Quando a gente faz as coisas só por ser uma obrigação, é óbvio que o desânimo vai vir. A gente tem que lembrar de fazer essas coisas com amor para poder vencer o desânimo. Não é fazer só porque é necessário, é fazer porque quer. Entende isso? Querer fazer essas coisas, querer se aproximar de Deus, querer fazer a obra de Deus, fazer com amor. E qual que é o motivo dessa rotina, gente? Talvez você esteja aí desanimado, né? Mas tem um motivo para fazer tudo isso, isso sempre. É para te aproximar mais de Deus e também te levar à sua melhor versão. No caso, quando você passa por um processo aí, né? Por essa rotina, com esses processos com Deus, no caso, Deus te guiando, te pedindo coisas, pedindo para deixar hábitos, para se aproximar mais dele, ele está, no caso, melhorando a gente, nos aproximando de nossa melhor versão. E qual que é um exemplo disso? Tem um youtuber chamado Nicolas Aquila, que ele criou a teoria do lixo, né? Que eu vi esse vídeo, eu queria compartilhar a teoria dele aqui, que no caso, a teoria diz o seguinte, né? Que um dia ele estava voltando de uma caminhada e ele viu, né, um lixo em cima de um banco, do lado tinha uma lixeira. E o que que ele fez? Ele pegou esse lixo, colocou na lixeira. Até aí o problema está resolvido, né? Só que o que que acontece? Após ele ter feito isso, o que que houve, né? Ele estava voltando para a casa dele e no meio do caminho ele viu muito lixo no caminho até a casa dele. E aí ele percebeu que ele teria que voltar no dia seguinte com uma sacola maior, né, para poder ir pegando esse lixo. E aí, nesse momento, ele percebeu, né, ele desenvolveu a teoria do lixo, que quanto mais você se limpa, mais você percebe que você está sujo. E é basicamente isso, né, a teoria do lixo. Tanto que na Bíblia, se não me engano, em Apocalipse fala, né, que nos últimos tempos, quem está limpo, né, vai se limpar mais, e quem está sujo vai se sujar mais ainda. E teve um dia que o Espírito Santo falou comigo, né, que no caso é o primeiro testemunho. Ele falou comigo um dia desses, na verdade já faz um tempinho, né, que quando eu estava na minha cama, meio deprimido, porque sempre eu estava tentando melhorar e sempre tinha mais coisa para melhorar, e eu pensava, pô, eu não vou ficar bom nunca. E aí o Espírito Santo me lembrou da teoria do lixo, né? Que no caso, eu estava no caminho certo, porque eu estava me limpando. E era sobre isso. Tipo, não é sobre estar totalmente limpo, mas é sobre nunca desistir de se limpar. Então, essa rotina de oração, palavra e jejum nos ajuda a nos limpar. O Espírito Santo fala conosco. Às vezes a gente tem que deixar hábitos e vai ser para o nosso bem fazer isso. Às vezes Deus vai nos pedir coisas e vai ser para o nosso bem. A gente se aproxima mais dele e
nos tornamos mais limpos com o passar do tempo. Vamos continuando nos limpando. Agora, o testemunho sobre desânimo que eu deixei para o final, né? Um dia desses, eu estava bem desanimado mesmo e Deus me pediu para fazer uma coisa difícil, né? E nesse momento eu tive uma certa crise, né? Eu passei o dia inteiro em crise, porque quando se tem autismo, né, também vem as crises do autismo. E foi um dia que eu fiquei muito tempo em crise, mas muito tempo mesmo. O dia todo sofrendo. E eu estava muito desanimado, eu não queria fazer mais nada. Sabe aquele momento que você pensa em parar? Pois é, foi o que tinha acontecido comigo. Eu queria fazer um paralelo, né, entre Pedro, né, que Pedro também passou por um período de desânimo. Simão Pedro, da Bíblia, que foi após o sacrifício de Jesus, que ele teria ficado 3 dias, né, sem Jesus por perto, e naquele momento ele já tinha se desviado, né? E o que aconteceu comigo? Eu já estava muito tempo no desânimo, ou seja, eu não estava fazendo mais as coisas com amor. E naquele momento, né, a minha fé diminuiu. E sem contar que aquilo que Deus me pediu para fazer era algo muito bom para mim. Só que eu não conseguia ver Deus naquilo. Assim como Pedro não reconheceu Jesus. Isso é porque sem fé a gente não consegue ver Jesus, a gente não consegue ver Deus sem ter fé. E o que que houve? Eu fiquei deprimido por um tempo, mandei uma mensagem no grupo da minha igreja, avisando minha situação e pedindo para o pessoal orar por mim. E o que que houve, né? Eu nunca tinha chegado em uma crise tão forte antes, num estado tão ruim. E às vezes a gente pensa em largar tudo, né? E foi o que Pedro pensou também. Ele quis voltar a pescar, né? Só que Jesus impediu que isso acontecesse. Pedro não pescou nada, né? Assim como Deus, né, me impediu que eu voltasse a ser como eu era antes, porque depois que você conhece Jesus, é impossível você voltar a ser como era antes. E foi o que aconteceu comigo, né? Porque o meu pastor veio até minha casa conversar comigo. Eu desabafei algumas coisas, né? E ele me ajudou, né, a, digamos assim, retomar a minha fé. Eu consegui ver Jesus nele, tá entendendo? Assim como Jesus foi lá, né, falar com Pedro e fez Pedro o reconhecer, trazendo a fé de novo para ele. Aquele momento com o meu pastor me ajudou a ter mais fé novamente, porque minha fé já estava bem esgotada. Eu já estava muito fraco naquele dia. Foi um desânimo. Eu tinha chorado tanto naquele dia, porque eu estava muito desanimado e de repente Deus me pediu algo que eu achei que eu não estava pronto para fazer, mas que eu estava pronto, né? Eu ainda estou fazendo, inclusive. Mas tipo, não vou revelar o que é, né? Mas é só para vocês entenderem. E o que que aconteceu, né? Eu e o pastor fomos para o lago, conversamos por lá, e naquele momento, né, eu fiquei admirando o lago que tem na minha cidade. Porque quando eu estou muito deprimido, eu vou para esse lago. Quando eu olho para esse lago, o que que acontece? Eu percebo que existem coisas bonitas na vida, né? E que o mundo não é, tipo assim, a vida não é algo horrível. Tipo, quando eu aprecio a paisagem do lago, eu vejo beleza. Isso me incentiva a continuar, é uma forma que eu tenho de me regular. No caso, né, eu conversei com o pastor, eu tive um momento de desabafo com ele e eu acabei melhorando, né? Eu consegui ter as forças renovadas, né? Porque Deus mandou o pastor até minha casa para falar comigo.
eu recuperei a minha fé e minhas forças, né? E pude voltar a caminhar com Deus, porque Deus não deixa você voltar a ser como era antes, a partir do momento que você conhece Jesus. E foi o que teria acontecido, né, comigo naquele dia. É, eu nunca tive uma crise tão forte como foi naquele dia. Foi uma crise muito forte, mas Deus não se esqueceu de mim. Então, se você hoje está desanimado, passando por momentos ruins, tendo crises, lembra que Jesus não se esqueceu de você e que ele não vai deixar você continuar como está. Ele te quer perto, se relacionando com ele, fazendo a obra dele, evoluindo, ajudando outras pessoas. É isso que Deus quer. Ele não te quer triste, desanimado. E ainda que as coisas que ele pedem podem parecer difíceis, e de fato é, mas você é capaz de fazer isso. Ele não te dá um peso que você não possa suportar, entende? Por isso que às vezes quando a gente quer estar em lugares altos, a gente não está ali, porque é um peso que a gente não suportaria, mas ele nos ajuda a evoluir. E quem sabe um dia nós podemos estar nesse lugar alto, né? Mas lembre-se de uma coisa, Deus também não vai te colocar num lugar alto só para você estar em boa posição, e sim para poder ajudar pessoas que estão abaixo de você. Lembre-se disso, né? José virou governador, mas foi para ajudar a família dele, para ajudar o pessoal do Egito, entende? Davi virou rei, mas foi para ajudar o povo de Israel, liderando segundo o coração de Deus. Essa mensagem não era nem para estar no vídeo, mas eu estou deixando aqui mesmo. Porque o Espírito Santo tocou em mim e fez eu falar sobre isso. Então, o que eu quero dizer agora, né? Provavelmente só vai ter vídeo no canal de novo quando for em novembro, né? Porque eu vou estar um pouco ocupado. Então, provavelmente não vai ter vídeo até que chegue novembro. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, mas eu não estou garantindo nada, porque eu vou estar ocupado. E a gente se vê, né? Em breve. Então, seguinte, é, dá um like se você gostou, né? Você compartilha se quiser, se vê a necessidade, comente se quiser, né? Se inscreva e ative o sininho caso queira mais vídeos como este. Bom, e é isso então a mensagem de hoje. A paz, nos vemos em breve. Provavelmente em novembro, se eu não postar alguma coisa nova. É isso aí. A paz, irmãos.